Imagine um mundo onde o amor não é um poema, mas sim uma batalha pela sobrevivência. Nos próximos minutos, você vai descobrir os acasalamentos mais extremos do planeta. Criaturas que se devoram enquanto se reproduzem, lutas colossais por uma única fêmea e estratégias tão selvagens que parecem ficção científica. Prepare-se, porque o que vem a seguir mudará para sempre a sua forma de ver a natureza. Número 1. A louva a Deus. No vasto cenário do mundo dos insetos, poucas histórias resultam tão perturbadoras e fascinantes quanto a da louva a Deus. Desde o primeiro momento, a cena parece enganosamente tranquila. A fêmea permanece imóvel, quase escultórica, enquanto o macho se aproxima com um nervosismo ancestral que sustentou a espécie durante milhões de anos. No entanto, esta serenidade é apenas a superfície de um comportamento que tem desconcertado naturalistas desde a antiguidade. Apesar da beleza do ritual, a louva a Deus transforma o cortejo em um ato dual. A vida de sua espécie se perpetua ao mesmo tempo em que o macho pode se tornar alimento. Da mesma forma, esta dinâmica esconde detalhes extraordinários. Por exemplo, embora a fêmea decapite o macho durante o encontro, seu corpo continua copulando devido aos padrões reflexos do sistema nervoso, o que aumenta a eficácia reprodutiva. Deste modo, o sacrifício do macho não é um acidente, mas uma estratégia paralela que favorece a ambos. Ele garante a transferência completa de sua carga genética. Ela obtém uma dose de proteínas essenciais, que aumentam o sucesso de sua descendência. Inclusive, observou-se que fêmeas bem alimentadas são menos propensas a matar o macho, o que sugere que a ferocidade do ato responde mais à sobrevivência do que à crueldade. Após o encontro, a fêmea inicia a fabricação da ooteca, aquela cápsula espumosa, onde centenas de minúsculas vidas esperam a primavera. Assim, o que começa com tensão e termina com um silêncio solene, se torna, na verdade, em uma das alianças evolutivas mais contundentes, uma morte que alimenta um futuro inteiro. 2. A aranha viúva negra. E enquanto a louva a Deus representa a brutalidade ritualizada, a viúva negra leva o perigo a um nível simbólico. Sua fama é lendária, embora nem sempre exata. Ao contrário do que se costuma acreditar, as fêmeas não devoram o macho em todos os encontros. De fato, na natureza, fazem-no com menor frequência do que em cativeiro. No entanto, quando ocorre, o resultado é tão impactante que marcou seu nome para sempre. A cena começa com uma dança cuidadosa. O macho vibra a teia para se identificar e evitar ser confundido com uma presa. E esse gesto não é um capricho, mas uma mensagem codificada que demonstra até que ponto a comunicação é vital para sua sobrevivência. Além disso, o macho escolhe fêmeas específicas, preferindo as que já comeram, pois são menos propensas ao canibalismo. E aqui surge um dado surpreendente. Alguns machos realizam um salto suicida em direção às presas da fêmea, após copular, como se estivessem se entregando voluntariamente. A razão é profunda e evolutiva. Ao se tornar alimento, o macho bloqueia o interesse da fêmea por novos pretendentes, favorece a retenção de seu esperma e fornece energia direta para a postura. Não é um sacrifício romântico, mas um último ato estratégico. Da mesma forma, a estrutura do tecido reprodutivo da fêmea permite que o esperma do macho que permanecer por mais tempo dentro tenha maior probabilidade de fecundar os ovos. Por isso, o risco extremo faz parte do processo. Um instante a mais, perto da fêmea, pode significar descendência assegurada. Assim, a viúva negra demonstra que, em alguns cantos da natureza, a reprodução é um jogo de cálculo fino, onde cada vibração, cada movimento e cada decisão podem ser a fronteira entre a vida, a morte e a continuidade da linhagem. 3. Os ácaros gigantes. Enquanto a viúva negra exibe estratégias de risco extremo, os ácaros gigantes oferecem um espetáculo muito mais discreto, quase invisível, mas nem por isso menos brutal. Sob uma lupa poderosa, seu mundo revela-se como um coliseu microscópico, onde cada milímetro é um campo de batalha. Os machos competem com lâminas minúsculas situadas em suas quelíceras, e essas armas, embora do tamanho de um grão de poeira,
protagonizam combates que decidirão o futuro genético de toda uma população. No entanto, a brutalidade não surge por capricho. É consequência de viver em um espaço onde a densidade é tão alta que o acesso a uma fêmea se torna um prêmio excepcional. Do mesmo modo, resulta fascinante descobrir que estas lutas não são improvisadas. Alguns machos desenvolvem corpos extremamente robustos, adaptados justamente para esse duelo final. E aqui aparece um dos dados curiosos mais chamativos. Certos ácaros nascem diretamente com a forma guerreira, enquanto outros adquirem uma morfologia mais ágil, quase furtiva, optando por estratégias sorrateiras para evitar o combate e se aproximar da fêmea quando os guerreiros se destroem entre si. É um sistema onde a evolução diversifica táticas com uma criatividade surpreendente. Quando um macho consegue chegar até a fêmea, o processo de acasalamento é quase instantâneo. A brevidade faz parte da sobrevivência, pois a qualquer momento poderia aparecer outro rival disposto a disputar o acesso. Assim, este universo diminuto nos lembra que a violência e a estratégia não são patrimônio dos grandes predadores. Mesmo na escala microscópica, a vida abre caminho com uma mistura de engenho, força e uma ferocidade tão silenciosa quanto implacável. 4. O peixe pescador abissal. E se os ácaros mostram a guerra em miniatura, o peixe pescador abissal leva o acasalamento ao extremo oposto. A escuridão absoluta das profundezas. A milhares de metros sob o mar, onde a luz jamais chega, a busca por um par se torna uma tarefa quase impossível. Por isso, o peixe pescador desenvolveu uma solução tão radical que desafia o que costumamos entender por reprodução. O macho, minúsculo em comparação com a fêmea, vaga pelo oceano seguindo rastros químicos quase imperceptíveis. Quando finalmente a encontra, não a corteja. Ele a morde. A partir daí, ocorre um dos processos mais estranhos do reino animal. Lentamente, os tecidos do macho começam a se fundir com os da fêmea. Primeiro une-se a pele, depois os vasos sanguíneos e, finalmente, o macho perde sua autonomia por completo. Sua boca desaparece, seus órgãos atrofiam e ele fica reduzido a um pequeno apêndice que produz esperma quando a fêmea precisa. É um casamento permanente, inscrito fisicamente em seus corpos. Além disso, esta forma de união múltipla deu lugar a observações surpreendentes. Uma única fêmea pode carregar vários machos aderidos, como pequenas marcas vivas ao longo de seu corpo. Esta estratégia garante que, quando ela estiver pronta para liberar os ovos, sempre terá disponibilidade reprodutiva imediata, um recurso essencial em um lugar onde encontrar um parceiro é quase um milagre. Esta fusão não é um ato grotesco, mas uma adaptação mestra a um ambiente onde a distância, a escuridão e a escassez transformam a reprodução em um problema matemático. O que para nós parece uma aberração, para a evolução é uma obra de engenharia biológica refinada por milhões de anos de isolamento nas profundezas mais silenciosas do planeta. 5. A hiena malhada. Enquanto os abismos marinhos revelam casamentos permanentes, a savana africana oferece um fenômeno igualmente desconcertante, mas sob outra lógica evolutiva. A hiena malhada vive em sociedades matriarcais, onde as fêmeas dominam cada detalhe da vida do clã, e esse poder se estende inclusive à sua anatomia. Para começar, seu clitóris é tão desenvolvido que se assemelha a um pênis, e é por esse canal estreito, longo e extremamente sensível que devem ocorrer tanto o acasalamento quanto o nascimento dos filhotes. Na aparência, parece um desafio desenhado por um engenheiro, com um senso de humor cruel, mas cada traço tem um propósito claro. Além disso, esta estrutura genital cria uma barreira natural contra machos indesejados. O cortejo torna-se um ritual prolongado, onde o macho deve demonstrar humildade, paciência e absoluta falta de agressividade. Diferente de muitas espécies onde os machos impõem a força, nas hienas os papéis se invertem de forma radical. O macho adota posturas submissas, aproxima-se com movimentos lentos e evita qualquer gesto que possa ser interpretado como ameaça. Só assim a fêmea permite que ele se aproxime.
Do mesmo modo, a complexa passagem do pênis do macho por esta estrutura invertida garante que apenas os machos mais tranquilos e respeitosos consigam se reproduzir. É uma seleção natural, baseada no temperamento, algo raríssimo entre grandes mamíferos. E como se não bastasse, o parto é tão complicado que mais de um filhote, e inclusive algumas mães de primeira viagem, podem morrer durante o processo. Mesmo assim, a espécie manteve esta anatomia durante milhões de anos, o que demonstra que os benefícios sociais e comportamentais superam os riscos físicos. A hiena malhada nos lembra que a evolução não projeta com o conforto em mente, mas sim com a eficácia. E no caso dela, a eficácia está em manter uma ordem social férrea, onde a fêmea decide tudo, desde o alimento até a linhagem. 6. O pato real. E enquanto as hienas mostram como a anatomia pode se tornar um mecanismo social, o pato real exibe uma corrida armamentista puramente biológica. Aqui, a estratégia reprodutiva não é escrita com normas sociais, mas com espirais, câmaras internas e autênticos labirintos anatômicos. Os machos possuem um dos pênis mais longos do reino das aves, em relação ao seu corpo, e sua forma helicoidal pode se estender em frações de segundo, através de pressão hidráulica. No entanto, a verdadeira genialidade está na resposta evolutiva das fêmeas. As fêmeas de pato real desenvolveram vaginas com curvas opostas, becos sem saída e até câmaras laterais que podem redirecionar ou bloquear o esperma conforme sua escolha. Em outras palavras, embora o macho tente impor sua genética através de penetrações rápidas e potentes, a fêmea possui um controle interno absoluto sobre qual esperma avança e qual fica retido. Esta estratégia é conhecida como seleção críptica feminina e transforma cada acasalamento em uma espécie de duelo anatômico. Além disso, estes genitais permitem que a fêmea rejeite fisicamente o esperma de machos indesejados sem a necessidade de confrontos diretos. Estudos mostram que, quando a fêmea não coopera, o pênis do macho literalmente não consegue avançar. No entanto, quando a fêmea escolhe participar, os dutos se alinham e o processo flui sem resistência, quase como se ambos os órgãos se sincronizassem em um acordo momentâneo. Esta batalha evolutiva criou uma diversidade genital tão extravagante que se tornou um dos casos mais citados na biologia sexual. O pato real demonstra que o corpo pode se tornar um campo de negociação silenciosa, onde cada curva e cada giro contam uma história de milhões de anos de competição, resistência e adaptação extrema. 7. O percevejo assassino. Após o duelo anatômico do pato real, a biologia nos conduz a um cenário ainda mais drástico, onde o cortejo desaparece por completo. O percevejo assassino, ou percevejo de cama em outras espécies próximas, pratica a inseminação traumática, um método tão direto quanto brutal. Em vez de procurar a abertura reprodutiva da fêmea, o macho perfura seu abdômen, com um apêndice afiado, e deposita ali o esperma, que viajará internamente até atingir os ovários. Este processo não apenas evita a competição espermática, mas contorna qualquer tentativa da fêmea de controlar sua reprodução. Ao mesmo tempo, esta técnica tem efeitos colaterais fascinantes. As fêmeas desenvolveram um órgão especializado chamado espermalego, uma espécie de remendo interno reforçado que reduz o dano físico dessas perfurações. Apesar disso, cada encontro é um risco. A seleção natural opera em um equilíbrio incômodo, onde a agressividade excessiva mataria a fêmea, mas uma suavidade excessiva daria vantagem a machos rivais. Esta tensão gera um sistema evolutivo de refinamento constante. Além disso, observou-se que as fêmeas que recebem múltiplas inseminações traumáticas experimentam maior estresse fisiológico, o que afeta sua longevidade e sua reprodução futura. Por este motivo, algumas fêmeas desenvolvem comportamentos evasivos, deslocando-se para longe de grupos com muitos machos ou escolhendo momentos específicos para se exporem. No entanto, a pressão da biologia é enorme e muitas vezes é impossível evitar o encontro. Este método, por mais brutal que pareça, persistiu por milhões de anos. O percevejo assassino nos lembra que a evolução não distingue entre o que consideramos elegante ou violento. Simplesmente aperfeiçoa o que funciona,
mesmo que o resultado seja uma reprodução baseada em perfurar, em vez de cortejar. 8. A rata top pelada. E enquanto o percevejo assassino exemplifica a violência física direta, a rata top pelada nos mostra um tipo de brutalidade mais sutil, a social. Debaixo da terra, em túneis úmidos e estreitos, esta espécie vive em colônias que funcionam como uma pequena monarquia biológica. Apenas uma fêmea, a rainha, tem o direito de se reproduzir e exerce esse privilégio com um controle férreo. Ela não só é a única a dar à luz ninhadas, como inibe fisiologicamente as outras fêmeas para que não entrem no cio. Da mesma forma, o método que permite esta dominação revela-se tão fascinante quanto desconcertante. A rainha impõe sua autoridade através de agressões repetidas, empurrões, mordidas e uma presença constante que induz altos níveis de estresse nos corpos das operárias. Esse estresse inibe a ovulação, transformando as fêmeas subordinadas em uma espécie de exército estéril, completamente dedicado a cavar túneis, defender a colônia e alimentar os filhotes da rainha. É um sistema biológico que lembra a estrutura das abelhas, mas levado ao mundo dos mamíferos, onde este tipo de organização é extremamente raro. Do mesmo modo, os machos também não têm liberdade reprodutiva. A rainha escolhe 2 ou 3 machos para sua corte, e o resto se torna trabalhadores. Quando uma rainha morre, a colônia pode entrar em caos. Várias fêmeas se enfrentam brutalmente em uma série de combates que determinam quem assumirá o trono biológico. Apenas uma sobreviverá ao estresse, à fadiga e aos ataques para se tornar a nova mãe de toda a colônia. A rata top pelada representa um caso impressionante de como a evolução pode moldar sociedades inteiras. Sua brutalidade não reside em feridas visíveis, mas em uma ordem hierárquica que transforma a biologia do grupo completo, demonstrando que o poder também pode ser escrito com hormônios e disciplina. 9. As libélulas. Depois de percorrer túneis subterrâneos governados por rainhas férreas, a história do acasalamento nos leva agora ao ar livre, onde as libélulas transformam o céu em um território de engenharia genética em pleno voo. À primeira vista, parecem bailarinas brilhantes, movendo-se sobre lagos e rios, mas por trás dessa delicadeza, esconde-se uma estratégia reprodutiva que beira o cirúrgico. Os machos não se preocupam apenas em fecundar, mas também em apagar os rastros de quem esteve lá antes. Para isso, possuem em seu aparelho reprodutor uma estrutura especializada chamada scoop, uma espécie de colher anatômica desenhada para retirar o esperma de competidores anteriores antes de introduzir o próprio. Em outras palavras, o macho limpa o arquivo genético alheio antes de sobrescrevê-lo com sua versão, como se executasse uma edição biológica em tempo real. Este comportamento é tão eficiente que, em algumas espécies, mais de 90% do esperma que resta na fêmea, após o acasalamento, pertence ao último macho que passou pelo processo de limpeza. Além disso, o ato não ocorre com serenidade. O macho segura a fêmea pela cabeça com pinças especializadas e, juntos, formam a famosa roda nupcial, uma posição que parece artística, mas que na realidade é um mecanismo funcional para combater rivais. Enquanto permanecem unidos, o macho vigia para evitar intrusos e, caso outro macho tente intervir, estouram perseguições aéreas que rivalizam com uma coreografia de guerra. Quando a fêmea deposita os ovos na água, a qualidade do esperma que chega até eles depende diretamente da eficácia do macho em eliminar competidores. Assim, o que parece um simples voo tingido de cores iridescentes é, na realidade, um processo de edição genética em pleno movimento, demonstrando que mesmo a beleza mais etérea pode esconder uma batalha silenciosa. 10. Os elefantes marinhos. E enquanto as libélulas travam guerras microscópicas pelo ar, os elefantes marinhos transferem a competição para uma escala titânica. Nas praias onde se reproduzem, a areia torna-se um campo de batalha, onde apenas os machos maiores e mais poderosos têm acesso ao harém. Sua vida adulta é uma aposta total. Ou governam a praia, ou ficam relegados às sombras. A cada temporada, os machos regressam à costa, após meses alimentando-se em mar aberto, e chegam transformados em gigantes de gordura,
músculo e cicatrizes. Seus enfrentamentos não são simples empurrões, são choques de corpos de 1 tonelada, onde os pescoços grossos atuam como escudos biológicos. Além disso, estas batalhas podem durar horas e até dias, terminando com um dos rivais fugindo exausto ou gravemente ferido. No entanto, o surpreendente é que raramente se matam. A energia é valiosa demais para ser desperdiçada, e a seleção natural privilegia a resistência acima da destruição. Uma vez que um macho dominante controla o território, as fêmeas agrupam-se ao redor dele. E aqui aparece um dado fascinante. Um único macho pode acasalar com mais de 50 fêmeas em uma temporada. É um reinado breve, mas absoluto. Os machos subordinados, por sua vez, tentam infiltrar-se no harém, aproveitando descuidos, escondendo-se atrás da multidão ou aproximando-se pela água. Às vezes conseguem, mas sempre com o risco de serem detectados e expulsos violentamente. Este sistema cria uma pressão evolutiva extrema. Apenas uma porcentagem mínima dos machos chega a se reproduzir, enquanto todos os outros ficam fora do jogo genético. Os elefantes marinhos encarnam assim uma versão colossal do mesmo princípio que guia outros animais. A vida aposta alto, e o preço do sucesso é a capacidade de resistir e dominar. 11. A cobra-liga. No mundo da cobra-liga, o cortejo é tudo menos discreto. Quando chega a temporada de acasalamento, dezenas de machos convergem sobre uma única fêmea, criando uma cena que parece um emaranhado de escamas e movimentos sincronizados, um verdadeiro nó de cobras. Este fenômeno, conhecido como mating ball, não é apenas impactante visualmente, mas também tem implicações biológicas fascinantes. Cada macho luta com persistência por seu lugar, enrolando-se sobre os outros, empurrando e contorcendo-se em um frenesi que pode durar horas. No entanto, o mais surpreendente não é apenas a competição física, mas o fato de a fêmea permanecer tranquila no centro, aparentemente indiferente ao caos que a rodeia. Além disso, este comportamento extremo permite uma seleção natural muito intensa. Apenas os machos mais fortes e persistentes conseguem alcançar a oportunidade de fertilizar, o que assegura que seus genes sejam os mais aptos. Curiosamente, o sucesso reprodutivo não depende apenas da força. A sincronização e a resistência desempenham um papel crucial. Enquanto os machos se enrolam e se empurram, o corpo da fêmea atua como um ponto de referência, e os machos menos capazes são literalmente empurrados para fora da competição. Finalmente, esta cena pode durar horas, inclusive a noite inteira, transformando o que muitos considerariam um ritual reprodutivo em um verdadeiro espetáculo de sobrevivência e resistência. Observadores que registraram estas batalhas asseguram que, apesar da violência aparente, raramente há dano permanente, um testemunho do equilíbrio entre brutalidade e adaptação que a natureza aperfeiçoa constantemente. A cobra-liga nos lembra que, mesmo no diminuto e aparentemente silencioso, a luta pela vida e pela reprodução pode se tornar um espetáculo assombroso e cruel ao mesmo tempo. 12. O polvo maori. O polvo maori nos mostra que no mundo animal, a astúcia às vezes supera a força. Entre estes inteligentes cefalópodes, nem todos os machos competem diretamente pelas fêmeas. Os machos menores utilizam um truque surpreendente. Disfarçam-se de fêmeas, adotando posturas e mudanças de cor que enganam os machos dominantes. Esta estratégia, conhecida como sneaky mating, permite que se aproximem da fêmea sem provocar agressão, evitando assim os perigos do confronto direto. Este engano visual não é coincidência. Os machos disfarçados utilizam sua flexibilidade e a capacidade de mudança de pigmentação do polvo para se mimetizarem com perfeição, ocultando inclusive a forma de seus tentáculos que poderiam denunciá-los. Enquanto o macho dominante está ocupado com a falsa fêmea, o verdadeiro objetivo aproveita para fecundar discretamente a fêmea, demonstrando que a inteligência e a estratégia podem ser tão letais quanto a força física. O mais fascinante é que este comportamento não é raro. De fato,
é um fenômeno estudado que revela a complexidade da seleção sexual entre os polvos. A natureza, através deste jogo de enganos, assegura que os genes mais astutos também tenham sua chance de se propagar. Assim, o acasalamento do polvo maori combina tensão, criatividade e uma astúcia digna de um thriller de espionagem, lembrando-nos que nos oceanos, a sobrevivência e a reprodução são jogadas tanto com o cérebro quanto com os músculos. O polvo maori desafia nossas ideias sobre a competição animal. Nem sempre ganha o mais forte, mas sim o mais engenhoso. E neste cenário, o disfarce é a chave mestra que abre as portas da reprodução sem derramar uma gota de sangue. 13. Os piolhos do mar. Entre os habitantes do oceano, os piolhos do mar apresentam um método de acasalamento que parece saído da ficção científica. Nestas espécies, os machos não apenas procuram a fêmea, eles se fundem fisicamente ao corpo dela, um vínculo que dura a vida toda. Uma vez que o macho encontra a fêmea adequada, adere ao seu exoesqueleto e, com o tempo, seu corpo integra-se ao dela, tornando-se uma extensão viva que garante a fertilização constante. Este comportamento extremo responde a um desafio particular: o espaço e a mobilidade limitada nos habitats marinhos onde vivem estas criaturas. Ao fundir-se, o macho assegura seu lugar reprodutivo, sem necessidade de competir continuamente. A fêmea, entretanto, beneficia-se ao ter uma fonte de esperma pronta para cada ciclo reprodutivo, otimizando a reprodução em um ambiente onde cada oportunidade conta. Além disso, a fusão não é apenas física, mas funcional. Os corpos complementam-se, compartilhando nutrientes e energia. É um exemplo surpreendente de como a evolução pode levar a soluções que, para nós, parecem extremas ou até macabras, mas que cumprem um propósito biológico eficiente. Este vínculo perpétuo redefine a ideia de companheirismo na natureza, demonstrando que, para algumas espécies, a reprodução é um compromisso literal para a vida toda. Os piolhos do mar nos mostram que a reprodução nem sempre é efêmera nem sutil. Em ocasiões, é um ato de fusão total, um lembrete de que na natureza, os extremos são tão fascinantes quanto funcionais. 14. O jacaré do Pantanal. Nos rios e pântanos da América do Sul, os jacarés mostram que o poder físico continua sendo um fator decisivo na reprodução. Quando chega a temporada de acasalamento, os machos enfrentam-se em choques titânicos, arremessando-se e sacudindo-se em uma dança de força e agressão que pode durar horas. Cada golpe não é casual, é uma demonstração de resistência, vigor e capacidade de defesa, destinada a impressionar tanto a fêmea quanto os rivais. O mais surpreendente é que a fêmea não fica passiva. Ela observa atentamente cada encontro, avaliando quem possui a força e a estratégia necessárias para ser um bom progenitor. A violência aparente tem, portanto, um propósito claro. A seleção natural atua como um juiz implacável, assegurando que apenas o macho mais apto passe seus genes. Além disso, estes combates não são apenas físicos, mas também ritualizados. Os machos utilizam posturas, vocalizações e movimentos de cauda para intimidar antes de recorrer ao contato direto, um sistema que combina força com comunicação visual e auditiva. Este equilíbrio entre brutalidade e estratégia transforma os jacarés em um exemplo fascinante de como a evolução molda comportamentos extremos para cumprir objetivos reprodutivos. O acasalamento do jacaré é um lembrete de que, na natureza, a sobrevivência e a reprodução nem sempre são silenciosas ou pacíficas. Às vezes, o amor implica força, resistência e um duelo onde apenas os mais fortes triunfam. 15. A abelha europeia. No reino das abelhas europeias, o acasalamento é literalmente um ato de sacrifício. Durante o voo nupcial, os machos lançam-se com precisão em direção à rainha, conscientes de que seu destino está selado. Após a cópula, o macho morre instantaneamente e seu aparelho reprodutor fica ancorado na rainha, assegurando que os espermatozoides sejam transferidos de maneira eficaz. Este ato extremo garante a fertilização e a sobrevivência da colônia, embora custe a vida do macho. O fascinante deste comportamento não é apenas a morte do macho,
mas como a natureza desenhou um sistema que maximiza a eficiência reprodutiva. Cada voo nupcial é uma coreografia letal. Dezenas de machos competem para se aproximar da rainha, e apenas aqueles mais rápidos e habilidosos conseguem o contato. A biologia transformou a reprodução em um ato de heroísmo silencioso, onde a sobrevivência da espécie depende da entrega total de indivíduos que sabem que não sobreviverão. Além disso, o sacrifício do macho tem um efeito adicional. Ao morrer e ficar preso na rainha, ele impede que outros machos copulem imediatamente, conferindo uma vantagem temporal na transmissão de sua genética. Este comportamento extremo sublinha a intensidade da seleção sexual na natureza, onde o acasalamento não é apenas um encontro, mas um evento carregado de estratégia, risco e consequências permanentes. Em conclusão, a abelha europeia nos mostra que no mundo animal, a reprodução pode ser brutal, espetacular e definitiva. A morte do macho não é um fracasso, mas um mecanismo evolutivo que assegura que a vida continue, lembrando-nos que na natureza, até os atos de amor podem ser extremos, dramáticos e absolutamente fascinantes.